Meus amigos e minhas amigas, canal do Xavier e eu sou o Xavier. Gente, primeiro gostaria de mostrar, antes de começar a falar o assunto do canal, nesse vídeo, gostaria de mostrar duas aquisições feitas por mim nessa semana passada. Uma é esse aqui, História do Pensamento Chinês, de Anne Cheng. Aqui está dizendo que essa obra da sinóloga francesa Anne Cheng é uma das melhores sínteses sobre o assunto, indispensável para quem quer compreender a milenar cultura e a história do pensamento chinês, que com mais de 4.000 anos é um dos maiores tesouros culturais da humanidade. Anne Cheng, editora Vozes. Espero que seja um livro interessante. Tive boas indicações desse livro. Esse eu comprei na livraria. Esse aqui me chegou via Correios. Árabes, de Tim McIntosh Smith. Esta obra caleidoscópica abrange os quase 3.000 anos da história árabe e lança luz sobre os povos e as tribos que conquistaram territórios e disseminaram sua língua e cultura ao longo de uma vasta área geográfica. Esse livro também foi muito recomendado. É um livro da edição 70, que é uma tradicional editora portuguesa, e é um livrão, né, gente? Olha só, são 700 e tantas páginas. Esse aqui tá envolto no plástico. Como eu não vou ler agora, eu não quero tirar o plástico dele para não. Mas ele é um livro que também é bem menor, mas que também deve ter por volta de, sei lá, umas 500 páginas. Né? Duas aquisições que muito me agradaram fazê-las essa semana. Pois bem, gente, meu último vídeo foi sobre os comentadores da mídia portuguesa sobre a guerra da Ucrânia, nomeadamente 4 comentadores, 3 generais e um professor advogado. Existem outros comentadores portugueses que aparecem na CNN, na SIC TV, no Público, nos jornais, etc., né? Com um espaço sempre bem menor, obviamente, do que as páginas principais, né? A folha principal, a página principal propagandeia esses comentadores que têm um discurso diferente daquele discurso hegemônico, daquele discurso unitário, sempre no viés de demonizar a Rússia e tornar heróica qualquer ação ucraniana e justificar as ações da OTAN, do Ocidente e tal. Bom, então o que eu quero falar hoje é sobre a situação da guerra na Ucrânia, porque muita coisa é dita. Atualmente, nas últimas 2 semanas, a guerra tem se arrastado aí. Ela começa no dia 24 de fevereiro, né? Começa no dia 24 de fevereiro, e o que se pensava que seria uma guerra rápida não está sendo tão rápida assim. Mas vamos ponderar. De 24 de fevereiro até agora, não temos ainda nem sequer 2 meses de guerra. As guerras que aconteceram só nesse século XX duraram muito mais tempo que isso. Vejam, por exemplo, a guerra da Síria, que se arrasta até hoje, ela não terminou ainda. E várias outras guerras. A guerra do Afeganistão, que os americanos invadiram o Afeganistão, ficaram lá quanto tempo? Ficaram lá muito tempo, saíram aí há poucos meses, de forma vexatória, e saíram de lá, mas ficaram lá muito tempo.
Ou seja, uma guerra que não tem nem 2 meses, não se pode dizer que é uma guerra longa ainda. Os comentadores aqui da mídia ocidental sempre falam que os russos pensavam que eles iam resolver a guerra rápido, que os russos calcularam mal, que os russos queriam logo tomar a capital e assim por termo a guerra, porque quando eles tomaram a Crimeia em 2014 foi fácil e foi rápido, né? E portanto eles achavam que ia ser a mesma coisa, a mesma moleza, né? Que não ia haver resistência, porque as forças armadas ucranianas não teriam condições de resistir, etc. Bom, isso é possível? É possível. Mas isso é tudo no campo da conjectura, porque ninguém aqui no Ocidente sabe exatamente o que se passava ou o que se passa na cabeça dos generais, né, do Putin, dos líderes políticos e tal da Rússia. E eles não falam. Então é difícil. Os americanos costumam colocar no papel tudo aquilo que eles pretendem fazer. Né? Então está tudo lá. É só vocês irem nos documentos, por exemplo, nos think tanks americanos. Eles descrevem tudo o que eles queriam, tudo o que eles pensam em fazer, as políticas com relação à Rússia, por exemplo, né, de ficar fustigando a Rússia, né, de ficar levar a Rússia a guerras regionais, né, tentar enfraquecer a economia russa. Tudo isso está descrito. Tudo que vem acontecendo atualmente, né, o cerco russo, tudo isso está descrito em documentação acessível para qualquer um que queira pesquisar. Então, os americanos têm, pelo menos eles têm essa coisa de bom. Né? Eles escrevem as maldades que eles vão fazer. Os russos não são assim. Então, a gente não sabe qual é é tudo conjectura, ninguém sabe. Será que os russos pensaram realmente, vai ser fácilzinho e tal? Então, eu vou conjecturar também. Eu penso o seguinte, que quando os russos entraram na Ucrânia, em 24 de fevereiro, eles tinham vários cenários na mesa. E um dos cenários seria de que a guerra pudesse ser resolvida facilmente. Eu acredito que quando eles vão lá em Kiev tentar o cerco da cidade, eles pensavam em fazer o governo capitular rapidamente, realmente. Foi uma estratégia, o país é grande, a Ucrânia é um país grande. Eles irem avançando ali, né, da fronteira russo-ucraniana, na região do Donetsk, chamado Donbass, eles irem avançando, né, aquela visão clássica, né, dos exércitos irem avançando, ia ser uma coisa muito longa, muito desgastante, muito custosa, né? Então, pensaram assim, bom, a gente vai logo, cerca logo a capital, já cria uma situação para o governo, né? Obriga o governo central que está lá a capitular. Mas isso não foi fácil de acontecer. Será que eles não sabiam que poderia não ser fácil? Será que os russos não sabiam que os ucranianos vinham se preparando para a guerra? Será que os russos não sabiam que lá em 2014, quando eles decidiram não atacar a capital, né, fazer um ataque massivo à Ucrânia, né, se restringiram ali a dar apoio ao pessoal do Donbass e tomar a Crimeia, será que eles não pensavam assim, bom, agora os ucranianos vão começar a se preparar para a guerra, o Ocidente vai começar a ajudar a Ucrânia, eles vão se armar. Será que os russos não tinham ideia disso? Bom, talvez alguns russos tivessem, mas essa visão, esse pensamento não chegou a se tornar majoritário e a influenciar a liderança, o Putin, que é quem toma as decisões, né, em última instância. Pode ser. Eu acho um pouco difícil. Eu acho que, como todo jogador, eles pensaram em várias opções. Jogadores de xadrez, os russos são excelentes jogadores de xadrez. Eles pensaram em várias opções, né, e escolheram uma, mas com a perspectiva de que ela poderia não dar certo. Quando eles fazem um cerco a Kiev e que percebem que a resistência, eles percebem
que os ucranianos e, obviamente, o Ocidente, os Estados Unidos, que é quem manda verdadeiramente, estavam tentando atraí-los para uma guerra sem fim, na verdade. Uma guerra onde eles teriam muitos custos, muitas mortes, né? Porque ia ser uma guerra de guerrilha. Os ucranianos possivelmente teriam armado muitas armadilhas. Armado armadilhas é redundante, né? Mas teriam fabricado muitas armadilhas no interior da cidade para os russos. Então os russos devem ter decidido que não seria interessante, porque eles estavam já praticamente com o cerco da cidade, faltava muito pouco para eles não terem a cidade totalmente cercada. Por que eles não fizeram isso? Porque depois de botar todo aquele pessoal, todos aqueles comboios, aqueles tanques praticamente em torno do Kiev, eles desistem e vão embora? Obviamente porque é o segundo ponto. Os planos são vários, né? As opções são várias, mas escolhida uma opção, ela também pode mudar de acordo com as circunstâncias, com o passar do tempo. Você escolhe uma das opções, mas quando você coloca ela em prática e o tempo vai decorrendo, você pode perceber que é necessário mudanças, porque as coisas se alteraram. Ora, será que o exército russo, as forças armadas russas, os generais russos, os estrategistas russos, as lideranças políticas não pensaram nisso? Nessas possibilidades? Eu acho que sim. Eu acho que eles tentaram, né, a questão de Kiev, viram que era uma armadilha, né, que eles poderiam ficar muito mal ali. Eles tiveram reveses, sim, porque aí os armamentos que foram sendo recebidos pelos ucranianos, né? Os milhares de mercenários muito bem treinados lutando aos lados dos ucranianos. Então eles resolvem voltar. Lembre-se que em 2014, se não me engano, o ministro da Defesa ucraniano afirmou que dos 120 e tantos mil soldados das Forças Armadas ucranianas, só uma parcela muito pequena, parece que em 6 mil, menos de 10 mil, tinham condições de verdadeiras de luta, de defesa, de ataque, de guerra. Os outros não tinham condições, né? Então, os russos, que poderiam ter muito mais facilmente tomado a Ucrânia lá em 2014, perderam aquela oportunidade. Por que razões eles fizeram isso também não sei. Tem a questão do petróleo, né, do gás, os gasodutos que passam por dentro da Ucrânia. É bom ressaltar que os gasodutos continuam passando pela Ucrânia. É bom ressaltar que a Ucrânia, que reclama da Alemanha porque a Alemanha continua comprando gás russo, a Ucrânia, o governo ucraniano, o gás que chega na Alemanha passa pela Ucrânia. Ora, a Ucrânia podia desligar o gás, simples assim. Ela podia desligar o gás, interromper o gás que passa pela Ucrânia. Por que ela não faz isso? Ela reclama da Alemanha porque a Alemanha continua comprando gás russo. Então eles dizem que os alemães e aqueles que compram gás russo estão financiando a guerra que a Rússia faz contra a Ucrânia. Ora, a Ucrânia vai e desliga o gás. Acontece que a própria Ucrânia recebe dinheiro da Rússia pelo gás que passa pelo seu território. A própria Ucrânia recebe dinheiro da Rússia. Então tem um jogo, uma jogada aí muito enrolada, gente, muito mais complexa do que a gente pode imaginar. O fato é que os russos não fizeram a invasão da Ucrânia, uma invasão total, em 2014. Acredito eu, porque os russos não queriam mexer nessa questão do gás. Eles percebiam que uma invasão total poderia fazer o que está causando hoje, né? Uma reação europeia, a questão do gás e o pagamento que a Europa faz pelo gás russo é importante para a economia russa. Tem várias questões aí em jogo. Então eles não fizeram. Foram fazer 8 anos depois. Bom, os ucranianos se prepararam, receberam muito armamento, receberam muito treinamento, receberam muitos mercenários e a situação ficou mais difícil para uma invasão rápida e tal. Então a Rússia tentou essa coisa de
ir logo para a capital e tentar, cercando a capital e atacando a capital, forçar a uma rendição. Chegando lá, eles perceberam que a coisa era mais difícil do que poderia ser, do que porventura poderia ser, e que poderia ser uma tremenda armadilha. Mudaram a estratégia, resolveram se concentrar nas regiões próximas da fronteira, onde, na verdade, se inicia o conflito, né? E na parte sul, que pega ali o litoral, tanto do Mar de Azov como do Mar Negro. Então, voltaram com as suas tropas. Aí as pessoas falam assim, a mídia, não, porque a Ucrânia está retomando áreas da Rússia, como se o exército ucraniano tivesse vencido o exército russo em determinadas localidades e retirado esse exército russo de lá, tendo feito o exército russo fugir. Não foi assim. O exército russo recuou porque quis. Né? Não foi por causa de uma pressão. Porque se por um lado a resistência, a defesa ucraniana tem surtido alguns efeitos, os ataques deles são muito poucos, fora algumas coisas pontuais. A gente tem que lembrar que a marinha ucraniana foi praticamente destruída, a aeronáutica da ucraniana também foi praticamente destruída, só resta as forças terrestres da Ucrânia. A gente tem que lembrar que várias cidades ucranianas foram muito bombardeadas e que mais de 10%, já por volta de talvez até 12% da população ucraniana fugiu do país. Ora, é só a gente imaginar isso no Brasil. Vamos imaginar em Portugal. Imagine uma coisa por volta de 12 milhões de pessoas, de 12% da população portuguesa fugindo de Portugal. Isso dá mais de 1.200.000 pessoas fugindo de Portugal. Olha que doideira, que loucura seria para Portugal. No caso do Brasil, nós temos aí 220 milhões de habitantes. Quanto seria 12% disso? Seria 13 milhões e 200 mil pessoas aproximadamente que fugiriam do Brasil, né? Uma população maior do que a cidade do Rio de Janeiro toda fugindo do Brasil. Seria uma coisa que a gente não consegue nem pensar isso direito. Então a Ucrânia está nessa situação, né? Ela tem uma grande parcela das suas cidades maiores, bastante prejudicada, algumas bem arrasadas, né? Ela tem mais de 10, por volta de 10 a 12% da sua população fora do país. Ela tem a sua economia praticamente paralisada, né? Ela tem uma parcela que talvez seja de 10, 20% do seu território tomado pelos russos. Então, se dizer que a Ucrânia está ganhando a guerra, ou que a Rússia está perdendo, ou que a Rússia não está ganhando também, é muito, sabe, sei. Agora todos esperam uma grande batalha que deve ocorrer, né, entre forças ucranianas que estariam mais ali no centro do país para leste e os russos que possivelmente estariam preparando um ataque. Isso também são conjecturas, não se sabe exatamente o que os russos vão fazer. O que se sabe é que os russos se concentraram na região de Mariupol, ou Mariupol, como falam os ucranianos, os russos. Existe uma resistência lá de alguns poucos milhares, mil soldados, talvez o tal do batalhão Azov, que estariam entrincheirados lá nos subterrâneos e tal, mas que não tem condição de ataque. Só estão ali sobrevivendo, sem comida, sem água, vivendo como ratos. Até quanto tempo eles vão aguentar isso, né? Mas eles não têm condições de atacar. Teve um ataque substancial que foi o ataque por meio de míssil a um dos principais navios da marinha russa. Mas esse ataque, a gente tem que lembrar, ele ocorreu porque houve uma ajuda externa. Porque para identificar, para que esse míssil pudesse acertar exatamente onde estava o navio, ele tinha que ter o apoio de satélites. A Ucrânia não tem essa tecnologia sob o seu controle. Então, isso aconteceu ou por ajuda dos americanos, ou dos ingleses, ou dos franceses, ou de um outro país, né? Porque os ucranianos sozinhos não teriam condições. Então, mais uma prova de que a Ucrânia, a guerra não é da Rússia contra a Ucrânia, é da Rússia contra
o Ocidente. Quer dizer, no Ocidente, é claro, né, a União Europeia, os Estados Unidos, a OTAN. Então a Rússia está lutando sozinha. Outra questão é, por que os russos, com todo o seu poderio militar, eles não conseguiram ganhar a guerra na Ucrânia? É que o poderio deles não é isso tudo. Bom, vamos lá, gente. O exército russo tem por volta de 900 mil homens, quase 1 milhão de pessoas. Eles teriam por volta de... Eles tinham cento e tantos mil homens ali. Vamos dizer que eles têm lá 200 e poucos mil homens ali na Ucrânia. Então eles têm lá mais 750, 650 mil homens espalhados pelo seu território, que é gigantesco. É do tamanho da América do Sul, praticamente. Com fronteiras em vários países. Eles têm problema lá na Ásia, lá no extremo do seu país, com o Japão, né, com os Estados Unidos fustigando ali por causa da questão da China. Eles têm em várias fronteiras problemas territoriais, problemas de grupos radicais muçulmanos. Tem uma série de confusões. A outra é que se eles utilizassem todo o seu armamento, o mais pesado, o mais sofisticado, eles correriam um sério risco. Primeiro, de que as forças que verdadeiramente importam, que são as forças norte-americanas, passassem a conhecer pormenorizadamente, né, o funcionamento dessas suas armas de ponta. Né? Pudesse ter uma visão bem aprofundada do funcionamento dessas armas de ponta. Segundo, uma arma dessa sendo abatida ou atacada, porque essas armas não são imunes a serem atacadas e abatidas. Os aviões mais modernos, os mísseis mais modernos, né, os tanques mais modernos, todo esse armamento, eles não são invencíveis, né? Eles são poderosos, né? Eles estão com alta tecnologia, mas não são invencíveis. Os helicópteros mais modernos e tal. Essas armas custam muito dinheiro, milhões e milhões de rublos, de dólares, de euros. Qualquer uma arma dessa que é abatida, que é destruída, é um prejuízo muito grande. Esse navio que foi destruído foi um prejuízo bastante grande para a Rússia. Então, se eles colocam essas armas, eles correm esses riscos de, primeiro, expor as armas a um ataque, demonstrar para o inimigo principal como que essas armas funcionam, seu alcance, seu poderio e suas falhas. Né? Segundo, desguarnecer regiões importantes do território russo, porque a guerra não está acontecendo no território russo, a guerra está acontecendo fora da Rússia. As forças armadas russas existem não para atacar outros países, elas existem para defender a Rússia. Tanto que o que os russos falam, que Putin fala, o que o governo fala, é que eles invadiram a Ucrânia para defender a Rússia, por causa da questão da OTAN, que está colocando armas nucleares nas fronteiras da Rússia. E a entrada da Ucrânia para a OTAN seria a colocação de armas nucleares norte-americanas mais próximas ainda de Moscou. Então essa guerra é uma guerra, segundo os russos, uma guerra defensiva. Ora, eles têm um território enorme, regiões importantíssimas no seu território, suas regiões industriais, suas outras áreas onde eles têm zonas militares que precisam ser protegidas, né? Áreas científicas, de produção científica. Eles precisam ter suas forças armadas e seu armamento para proteger esse território. Então, se eles empregam esses armamentos num ataque à Ucrânia, eles vão ter que desguarnecer uma outra região qualquer. E outra, a guerra a gente não sabe como é que ela pode se desenrolar. Se essa guerra parte para uma guerra aberta entre a Rússia e a OTAN, essas armas principais russas vão ser necessárias, muito mais necessárias do que numa guerra contra a Ucrânia. Eles não precisam usar sua tecnologia de ponta numa guerra contra a Ucrânia, né, se arriscando a gastarem esses armamentos, né, lutando contra um inimigo bem mais frágil, fora do seu território, e depois, quando precisarem dessas armas para defender o seu território frente a um inimigo mais poderoso, não terem as armas. Então tem uma série de... Por exemplo, existe uma questão assim, um país ataca um outro, lança mísseis sobre um outro país. Mas esses mísseis não são lançados para atingir um alvo específico. Eles são lançados para testar as defesas antiaéreas desse país. Quando eles enviam um míssil, se o míssil passar direto, batido e conseguir chegar na Terra, as defesas não são assim, eles não são protegidos totalmente, né?
Se o míssil é abatido rapidamente, fala, opa, a defesa deles é poderosa. Né? Isso tudo muito bem calculado, né? Porque hoje em dia é tudo informatizado, os computadores estão aí para isso, para fazer esses cálculos todos. Então, existem essas questões também. Muitas vezes, um país deixa que um ataque de um outro país aconteça. Isso aconteceu na Síria, por exemplo. Deixa que um ataque de outro país aconteça para que ele não passe as informações de suas defesas antiaéreas para o outro país. Então, gente, o desenrolar da guerra é uma incógnita para todos nós. O que passa na cabeça do Putin, dos generais russos, é uma incógnita. É tudo especulação, tudo especulação. Nada como um dia atrás do outro. Agora, o que eu posso afirmar é que dizer que a Ucrânia está ganhando a guerra é uma falácia. Dizer que a Rússia está perdendo a guerra é outra falácia. Tá? Eu diria que a Rússia vem de forma lenta, né, para o que se esperava aqui de nós, aqui no Ocidente, ela vem de forma lenta, conquistando seus objetivos. Né? E a Ucrânia vem de forma lenta, tendo o seu país cada vez mais desgastado e seu território sendo tomado e etc. É isso. Um abraço, gente.